a gente vai falar sobre a comunicação que pode abrir portas. E é claro, salientar também que tem comunicação que fecha portas até de relacionamentos. Uma boa conversa pode fortalecer, evitar mal-entendidos, transmitir mais segurança e até ajudar a alcançar objetivos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Existe um jeito certo de se comunicar. Infelizmente, nem todo mundo aprende isso de berço, em casa. Tem famílias que já treinam a criança desde pequenininha a lidar bem com a comunicação, para ter uma comunicação positiva, assertiva, mas outras não. Então a gente precisa aprender e colocar em prática. Eu recebo hoje uma especialista nesse assunto. Ela é especialista em linguagem infantil, transtornos do neurodesenvolvimento, fonoaudióloga Patrícia Barbosa, que vai falar pra gente sobre comunicação no dia a dia. Seja bem-vinda. Quanto tempo? Já estava com saudades de você, Paty. Você tá boa? Tudo bom? Bom te receber. Obrigada por estar aqui, viu? Bom. Grupo Nossa Amizade. Ah, boa tarde. Eu já percebi que eles se comunicam muito bem. Que bom, não Seja é? através da fala, mas principalmente da música. A né? música, A música também é uma verdade. forma de comunicação. Com né? certeza. E tão linda, né? Leva a gente para muitos lugares, não verdade. É Cláudia, verdade. por falar em lugares, eu tive lá em Minas Gerais essa semana e me lembrei de você, pensei assim, preciso levar alguma coisa para Cláudia. E aí, então, eu trouxe, olha, na comunicação tem tudo a ver com bate-papo, com um chazinho, não é? Com um Gente, biscoitinho caseiro. Olha aqui. Olha aqui Então- como é. E é assim, tão especial, porque a Patrícia me conhece um pouquinho e ela sabe que eu amo Que um bom, biscoitinho que caseiro, bom. com um cafezinho Isso. e uma boa companhia. Exatamente. Uma boa conversa, Tem não nada é? melhor, né? Ai, muito obrigada. Que bom muito que você obrigada gostou. mesmo. Que bom. Vamos lá, vou deixar aqui. Tá Depois eu vou comer com muito amor. assim. Oba, que Vou delícia. postar, depois eu vou te marcar lá pra você ver, tá Tá bom? joia, tá ótimo. Vamos assistir um trechinho de um filme antes da nossa conversa? Vamos sim. Tem um filme que eu amo, Patrícia também. A produção separou pra gente falar sobre comunicação. É O Discurso do Rei, que narra a história do rei Jorge VI, que foi forçado a assumir o trono e liderar a nação em tempos de guerra. Mas ele tem um grande problema, que é a gagueira. Essa obra mostra que o medo de falar em público vai além da técnica e envolve bloqueios emocionais, muitas vezes, traumas de infância e a necessidade de compreender a si mesmo. No filme Monarca, então, era o príncipe Alberto, desenvolve um medo profundo e irracional dos microfones das plateias. Então, assim, ele chegava ali e não conseguia. E isso ficava agravado pelas exigências extremas e as repressões que ele sofreu na infância, né? Então, ele tentou diversos métodos tradicionais, sem sucesso, enfrentou o que é clinicamente conhecido como glossofobia, não é isso, Paty? E o pavor de falhar diante da nação intensificou todos esses bloqueios na fala. Com a ajuda de um profissional, assim, que foi no caminho certo, ele conseguiu superar esse trauma. A gente vai ver esse trechinho do filme, depois a gente vai falar de um problema como esse, mas não é só isso que pode afetar a comunicação. Como eu falei ainda há pouco, é a forma mesmo como você foi treinado, como você ouviu seus pais conversando, como você lidou com os seus sentimentos, com as suas emoções e conseguiu externalizar. Então vamos para o filme e depois a gente vem no bate-papo. Pode rodar. Eu recebi de Sua Majestade Então por que está aqui? por causa da maldita gagueira. Você tem um gênio forte. Uma de minhas muitas falhas. Quando esse problema começou? Eu sempre fui assim. Eu duvido disso. Não! Duvide, a gagueira é minha. É minha especialidade. Eu posso assegurar que nenhuma criança começa a falar gaguejando. Quando a sua começou? Aos 4 ou 5 anos. Bem típico. Isso já me disseram. Sinto o relaxamento do queixo. Ótimo. Saltando. Solte os ombros. Solte os ombros. Ótimo. O que quer que aconteça, eu
Eu não sei como agradecer pelo que você fez. Nessa hora soturna, talvez a mais fatídica da nossa história, eu envio a todos os lares do meu povo, tanto no país quanto no exterior. Esta mensagem, falada com o mesmo sentimento, Esse medão acontece em muita gente. Tem um estudo que diz que é o maior medo que o ser humano tem, falar em público, depois do medo da morte. Verdade. Né? Uhum. Como eu já nasci falante, não sei bem o que é. Alguém já nasceu com muito medo de falar em público? Tem alguém muito tímido aqui para falar em público? Eu sou um pouquinho mais. Você é um pouquinho mais? Também depende, né? Tem horas que aí quando pega intimidade, aí Você fala sem parar. eu bagunço. Né? Mas tem aqueles que falam assim, vou no programa de televisão, ai meu Deus do céu, se ela me perguntar alguma coisa, vai dar branco. Tem alguém assim? Eu vou falar por mim, a gente sofreu um pouquinho quando a gente falou, ó, vai ser programa ao vivo e tal. Então a gente tem que, na verdade, é tomar um certo cuidado que não é a mesma forma da rua, vamos dizer assim, né? Sim. Ter um jogo de cintura ali. Mas com o passar do tempo, em relação a falar em público ou cantar em público, para mim, para nós, né, se tornou normal, né, vamos dizer assim. Não é normal, mas a gente soube lidar, se tornou um Sabe o hábito. que eu acho? Quem tem alma de artista, assim como vocês, acho que já nasce também com mais facilidade, tem né? Pra exato. comunicação de forma geral. É Mas o que você verdade. falou faz muito sentido, porque hoje não é só para quem vai falar na televisão, não é só para quem vai para um púlpito se apresentar num palco. Qualquer coisa que a gente fala pode reverberar de forma muito negativa, pode ter consequências muito danosas, né? Em tempos de internet, a gente tem que tomar muito cuidado. Só quem já sofreu algo assim sabe. Eu já sofri, me lembro diariamente, algo que dói, Sim. porque dói, eu fico imaginando, eu sofri uma vez, imagina quem sofre isso com frequência, né? Então a gente Verdade. tem que tomar cuidado. Com certeza. E aí, Patrícia, eu queria que a gente falasse um pouquinho nessas formas de expressão. Exato. Eu acho que assim, você começou falando muito bem sobre essa questão, né, da comunicação, como ela pode abrir portas, mas também fechar portas, né? Eu acho que a palavra-chave que nos lembra quando a gente fala em comunicação é conexão. E como você disse, e eles também, né, falaram tão bem, a gente precisa pensar. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida e que as pessoas muitas vezes acham que, não, falar é natural, né? Eu já saio falando, mas tem toda uma habilidade por trás disso e que pode ser sempre melhorada, aprimorada. Mesmo que eu tenha facilidade para falar, que eu não tenha timidez, mas muitas vezes eu sou colocada em situações onde eu sei que eu estou sendo observada, avaliada e, como você disse, a gente pensa sempre em relações profissionais, mas não, porque a comunicação, ela está a todo tempo e a todo tempo a gente está sendo avaliado em relação à nossa comunicação. Tem até um termo que a gente chama de imagem comunicativa. Então, tem uma pesquisa americana que mostra que a gente leva de 5 a 7 segundos para formar uma imagem comunicativa de uma pessoa. Então, olha como é imediato. E isso pode te conectar ou desconectar. E como você bem disse, no mundo que a gente vive hoje, onde não conectei, puf, subo o dedo e vou para outro post, né? Então, isso é muito desafiador. É desafiador. Muito, muito. E a gente tem como aprimorar, tem Eu como gostava muito de uma melhorar. frase que falava assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Mas eu acho que essa frase está completamente errada, porque assim, eu preciso ser responsável pelo que eu falo e eu Sem preciso dúvida. pensar na forma com que o outro vai interpretar aquilo que eu falo.
Exato, exato. Isso é muito desafiador, né? Com certeza. E muitas vezes, né, como eu disse, essa habilidade da comunicação, ela vem também junto de vários recursos que a gente pode utilizar. Então, se eu me utilizo bem desses recursos, eu sou mais bem compreendida. Se eu me utilizo mal, eu posso realmente ser mal compreendida, né? Quais são esses recursos? Então, eu já estou entendendo que isso é um verdadeiro presente, é um segredo da comunicação. Então, tem algumas dicas boas que eu acho que, como eu comentei, né, que dá pra gente usar tanto pro dia a dia, na vida, no relacionamento com os filhos, com amigos, com pai, mãe, profissionalmente, e que ajudam bastante. Então, primeiro, a gente tem 3 recursos. O primeiro são os recursos vocais, então verbais, né? Então, seriam as palavras mesmo. Então, o uso da palavra, de que forma que eu vou me colocar, como eu vou falar. Então, como você bem colocou, na situação onde eu me encontro, eu também vou filtrando, né? Que tipo de palavras que eu posso usar. Então, seria basicamente o vocabulário. E eu gosto sempre de dar um exemplo, Cláudia. Sabe aquela pessoa que quando está falando, ela começa a falar, e aí ela usa muito né, e aquilo são essas pausas interrompidas que poluem a comunicação. Então, não teria necessidade de usar tanto né. Tem gente que fala entende no final da frase, né? Todas as frases têm o entende, ou tem o né, ou tem o tipo, né? Os adolescentes falam muito, né? No final da frase fazem o tipo. Meu neto de 4 anos está falando tipo o tempo todo. Ai, meu Deus. E se você for assim, transcrever a frase, tem vários tipos, como se fosse vírgula. Então, essa poluição, vamos dizer, da fala, ela acaba prejudicando. Então, vamos imaginar que você está numa entrevista de emprego e você não consegue argumentar, não consegue se expressar porque você usa essas pausas interrompidas muitas vezes. Isso vai poluir. Segura aí, porque essa foi a primeira dica. A joia. E aí a gente tem que tomar cuidado com esses vícios. Certo. Vou dar um recado e volto já. Então vamos lá. Primeiro segredo para uma boa comunicação é a fala. Isso. Então, eu estava aqui pensando, eu queria deixar, para cada recurso, eu queria deixar uma dica para as pessoas de casa, para os rapazes, né? Então, pensando numa dica em relação ao recurso verbal, eu acho que é legal quando a gente pode ter um par de apoio, ou seja, é aquela pessoa que convive com a gente diariamente. Então, seja esposa, pai, mãe, uma colega de trabalho. Se você, o segredo também é o autoconhecimento. Se você já percebe que você tem o hábito, por exemplo, de fazer esses vícios de linguagem, pede para o par de apoio, que seria essa pessoa que convive bastante com você, para ela te dar um toquezinho quando você começar a, fazer demais aí esses vícios de linguagem, porque eles estão tão enraizados que muitas vezes a gente não percebe numa fala, né, espontânea, mas quem está ao nosso lado consegue perceber e isso é uma boa dica para a gente ir se cuidando. E à medida que eu vou percebendo, que eu vou diminuindo esses vícios de linguagem, a minha fala fica mais limpa, menos poluída. Perfeito. Tá bom? Próxima dica. Próximo recurso, então, é o recurso não verbal, né? Então, primeiro eram os recursos verbais, agora são os não verbais, que seria o nosso corpo. Tem uma pesquisa que mostra que 55% da imagem comunicativa, aquela que eu comentei, é gerada através do corpo. Então, o corpo fala muito. O tempo todo eu mexo as mãos. Isso é um hábito meu. E o corpo fala em tudo. Então, vamos imaginar aquele exemplo, né? Você está ali na fila do mercado, no caixa, e aí a pessoa da frente começa, não acha o cartão e não consegue pagar. E aí passa um cartão, aquilo não passa. Você olha para o de trás e só levanta a sobrancelha, né? Como que diz, ai, vai demorar. É isso, é a linguagem corporal. Então, a gente diz muito com as mãos, com os olhos. Se eu fujo o olhar, se eu fujo a esse contato visual, eu estou mostrando para o outro que eu estou ou insegura, então eu não estou falando totalmente a verdade, então eu me esquivo de olhar para o outro. Ou o que está acontecendo muito, né, Cláudia, que é as pessoas estarem sempre no celular.
Então, se eu estou falando com você e você está olhando para o celular, desconecta automaticamente, porque eu preciso do olhar, eu preciso saber que você está tendo uma reação, porque se você está olhando sempre para o celular, a imagem comunicativa que você vai me passar é de que, eu não estou interessado no que você está falando comigo. Então, a gente vê... eu fui me especializar em linguagem e transtornos do neurodesenvolvimento e eu acabo trabalhando muito com criança. E é uma coisa que tem me preocupado. Aliás, eu tenho que mandar um beijo para o Henrique, que é o meu pacientinho que disse assim, eu vou ficar grudado na TV. Lindo, Henrique. Henrique, um beijo para você. E aí, a gente vê que as crianças, já como você comentou tão bem no início do programa, muitas vezes elas não estão sendo educadas nesse sentido, de olhar para os outros. Então, basta que a gente já deu exemplo mostrando para a criança, né? Olha quando está falando com alguém, conversa olhando para aquela pessoa. As crianças hoje estão muito agitadas, muito desconectadas. Então, isso é uma dica que eu dou aí no caso para os pais, né, de crianças pequenas. Mas em relação a linguagem corporal, o que eu queria dar de dica é que a gente tem que ter realmente esse cuidado de observar qual é a imagem que eu estou passando através do meu corpo. E eu acho que o olhar seria a maior dica que eu posso dar. Eu acho que o contato visual, ele realmente é fundamental aí nas relações. Perfeito. Próximo recurso. E agora o terceiro. Pois é, o terceiro recurso seriam os recursos vocais. Então, a fala... Se ela é monótona, sem nenhuma entonação, sem nenhum toque de melodia, ela fica uma fala robótica e que também muitas vezes desconecta, né? Então, quando a gente tem uma fala com uma boa entonação ou as curvas melódicas para mostrar quando é uma pergunta, quando é uma exclamação, isso também conecta, mostra interesse, mostra que é bom a gente ouvir o outro. E junto com entonação, né, como eu disse, a melodia da fala, eu queria também colocar a articulação em si. E aí queria dar parabéns para os rapazes, porque quanto mais eu articulo e quanto mais eu abro a minha boca, aqui é uma caixa de ressonância natural maravilhosa. Então, quanto mais eu articulo, bem articulo, melhor eu sou entendido, mais a minha voz é impostada, né? A maior distância. Então, eles cantam muito bem, porque a gente compreende tudo que vocês cantam e lindamente. Parabéns. Muito bom. Bom, vou abrir para as perguntas, tá? Tá bom, tá Você joia. quer participar do programa? Manda lá no nosso chat do YouTube, Vida Melhor Oficial, ou Instagram, Vida Melhor Oficial. Eu volto em minutos aqui Tá pra gente ir joia. as perguntas e Ótimo. Patrícia responde. Vamos Agora- lá de volta com Patrícia Barbosa, perguntas e respostas. Vamos colocar aqui na tela. Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre comunicação, tiverem alguma pergunta, só levantar a mão, tá bom? Fiquem à vontade. Marlene Costa diz assim, sou Marlene, tenho 62 anos. Sempre fui muito tímida e percebo que quando preciso falar, minha voz fica baixa e as pessoas pedem para eu repetir. Isso pode ser trabalhado ou eu vou ser assim para sempre? Marlene, né? Ai, que ótimo. Uma pergunta muito boa, Marlene. Então, eu estava comentando sobre as ressonâncias, né? Claro que cada pessoa tem um timbre de voz, tem as suas ressonâncias. Existem questões anatômicas que podem estar interferindo. Mas a impostação vocal, como é o caso dela, né? Que ela prefere, ela gostaria de melhorar essa impostação, ela consegue fazer isso através de exercícios. Claro que ela vai ter um ganho, não dá para a gente se ver de repente, não, eu vou trabalhar e eu vou virar cantora de ópera. Não é bem assim, mas dá com certeza para melhorar. Sim. E eu acho que ela mostra na pergunta dela que ela tem um autoconhecimento, né? Ela já se percebe dessa forma. Acho que isso é um início muito importante, porque quando eu percebo que eu tenho algo que eu preciso melhorar, aquilo me impulsiona a começar. Então, exercícios respiratórios, exercícios articulatórios sempre vão ajudar nessa impostação melhor. Como eu comentei com os rapazes, a articulação também ajuda bastante. Então, Marlene, uma dica que eu te dou, que eu acho que seria interessante, filme você mesmo falando,
tá bom? Então fala espontaneamente aí durante uns 2, 3 minutos e aí volte para se observar. Veja em que momento você percebe que a sua voz fica mais baixa ou se ela mantém esse volume o tempo todo. Perceba o movimento corporal que você faz, perceba se você fala. Às vezes muda essa ressonância. Então, por exemplo, se eu falar assim, é de um jeito. Agora, se eu falo assim, ó, já cai, porque o meu, aqui, a minha laringe já vai ficar diferente. Então, tudo isso também faz com que a voz impacte ali no final. Então, seria interessante ela se filmar e procurar um fonoaudiólogo, que é o profissional especialista aí para ajudá-la. Perfeito. Solange Batista diz, tem um filho de 14 anos que quase não conversa com ninguém. Em casa, ele só responde com sim, não ou fica no celular. Como posso incentivá-lo a se comunicar melhor sem pressionar? Ai, pois é, né? Adolescentes, e essa pergunta também é muito bacana, porque uma criança de 14, a gente diz criança, mas na verdade ele já é, né, um adolescente de 14 anos. É um desafio, né, Cláudia? Porque a gente tem realmente os adolescentes que às vezes não se veem muito conectados, né, com pai e mãe, mas uma dica que eu dou, eu acho que é interessante que você busque assuntos que sejam interessantes também para começar uma conversa com ele. Então, observar, então vamos imaginar, né, a gente estava falando agora de futebol. Então, estamos em plena Copa, de repente ele gosta de futebol, começa um assunto por ali, né, que time que você está torcendo, qual você queria que ganhasse, qual é o jogador melhor, nossa, você viu tal coisa que eu vi sobre o jogador, você já tinha escutado isso, então, mostrar para o outro que você tem interesse de ouvi-lo. Eu acho que não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, fez 2 ouvidos e uma boca. Às vezes, a gente também, para ser um bom falante, a gente precisa ser também um bom ouvinte. E às vezes o filho acha assim, eu não tenho nada para contar. Não tenho nada de interessante, porque meu mundo é muito diferente do dela. Mas quando você mostra, primeiro que você está disposto, disponível a escutar, isso já é uma porta, né? Um abrir de portas para o filho. E segundo, quando você consegue essa conexão, que ele percebe que ele disse alguma coisa que gerou um interesse em você e que você repetiu ali, né? Jogou uma outra pergunta e ele conta outra coisa e você vem com uma nova pergunta, isso faz com que ele perceba que ali há uma ponte e que ali ele pode conversar. E isso desenvolve muito também essa segurança que o adolescente, às vezes, está exercitando. Então, é dentro de casa que, através da conversa, do diálogo, do bate-papo espontâneo, você vai fortalecendo no adolescente esse poder de argumentação, que é bem importante. Que mais lá para frente, na hora que ele for arrumar um emprego, na hora que ele tiver que se colocar, por exemplo, na frente ali de uma sala de aula, que ele vá expor, né, um trabalho, alguma coisa, ele já treinou isso. Então, ele vai saber se colocar melhor, porque ele sabe, ele foi treinado, vamos dizer, de uma forma solta, espontânea, mas que fortaleceu. Importante isso. Cida Ramos diz, eu trabalho atendendo clientes e no fim do dia minha voz fica cansada e rouca. Sim. Isso é normal ou pode ser um sinal de que eu estou fazendo algo errado? Olha, Cida, né? Uhum. Não é normal, não. A gente tem que pensar que as pregas vocais são músculos. Então, imagina se você trabalha o dia todo falando, é como se você estivesse correndo uma maratona por dia. Então, o desgaste das pregas vocais também é muito grande, acontece. Então, de que forma que a gente consegue melhorar isso? Primeiro, hidratação. Total hidratação. Então, no teu caso, que você fala muito, o ideal é que a cada 20 minutos você dê um golinho de água. Não precisa ser o copo todo. Porque às vezes as pessoas acham assim, que beber água, a cada 2 horas eu vou lá e bebo um copo d'água. Para os profissionais que falam muito, né, que a voz é o instrumento de trabalho, precisa manter hidratado, porque as pregas vocais hidratadas, você mantém, então, você não faz com que elas se atritem, e aí, com isso, você consegue falar melhor por um bom tempo. No caso dela, uma outra coisa que é bem importante é o repouso vocal.
Falei agora da maratona, né? Então, imagina, o atleta que correu uma maratona, ele vai descansar, se no dia seguinte ele correr outra maratona, ele já não vai ter a mesma performance que ele teve na primeira, porque o corpo não descansa. Então, repouso vocal é fundamental, por isso que a gente dorme, que é para não falar. Se deixar as mulheres, a gente falaria até dormindo, né? É um problema, porque... Mas é bom procurar uma fonoaudióloga nesse Sem caso. dúvida, é importante. Eu já tive esse problema também e eu descobri também que eu não respirava de forma correta, né? Exato, A respiração também às faz vezes, diferença. sem exercício de dúvida. sono. Sim. Patrícia, muito Eu obrigada. que agradeço. Aprendemos bastante, mas eu sei que tem muitas perguntas e vamos encaminhar todas Oba! para a Patrícia Barbosa de Castro, que está lá no Patrícia Barbosa Fono. Patrícia Barbosa Fono. Ou Pati Ludijogos. Isso. Lá tem vários jogos lúdicos para você treinar e brincar. Cláudia, muito Muito obrigada. Foi uma alegria te delícia, receber. viu? E até a Beijo, próxima. Obrigada.